Então, por 16 anos, as regras do jogo na Hungria foram desenhadas e redesenhadas para garantir que um homem e o partido dele nunca saíssem do poder. Tipo, era uma máquina arquitetada para ser basicamente invencível. Mas, no dia 12 de abril de 2026, essa máquina perfeita simplesmente quebrou. E quebrou de forma espetacular, né? Porque após quase 2 décadas de um domínio que realmente alterou as engrenagens do Estado húngaro, a era de Viktor Orbán chegou ao fim. As imagens que começaram a chegar de Budapeste assim mostram ruas absolutamente tomadas por multidões celebrando a vitória do Péter Magyar e do partido Tisza. Pois é, uma vitória esmagadora. Isso muda tudo. Nossa imersão de hoje vai direto no ponto. E para decifrar a anatomia desse colapso, a gente cruzou dados de uma base bem extensa. Estamos usando relatórios da Associated Press, da Reuters, além de investigações muito detalhadas do The Guardian. E trazendo também o contexto brasileiro, né? Exato. Integramos análises da Cruzoé e da revista Movimento e cruzamos tudo isso com os dados oficiais da autoridade eleitoral húngara e os relatórios do Comitê Helsinki. Lembrando sempre para quem nos acompanha que a nossa análise aqui é estritamente neutra. A ideia não é celebrar nem lamentar esse resultado, sabe? É relatar de forma imparcial o que essas fontes indicam e desvendar por que isso aconteceu. Com certeza. Até porque a geopolítica não funciona na base da torcida. Compreender esses mecanismos internos é muito mais útil para quem quer entender o cenário global do que só ficar classificando lados em heróis e vilões. E essa ruptura, olha, não estava no radar de quase ninguém até muito pouco tempo atrás. Nem um pouco. Tanto controle sobre as instituições, a expectativa geral é de uma permanência inabalável, né? O que aconteceu na Hungria agora é o colapso de um modelo político que servia de vitrine para vários movimentos internacionais. Então, vamos direto para a matemática desse terremoto eleitoral, porque os números são absurdos. Com mais de 98% das urnas apuradas, o partido Tisza do Péter Magyar conquistou 138 das 199 cadeiras do parlamento húngaro. Nossa, é um número impressionante. Muito. O Fidesz, que é o partido do Orbán, desabou para apenas 55 cadeiras. Ou seja, a oposição não só ganhou, mas garantiu a supermaioria constitucional. E tudo isso com um comparecimento histórico de 76,5% dos eleitores. Para quem curte uma analogia corporativa, é tipo um executivo dissidente de uma megacorporação que, do nada, executa uma aquisição hostil. Um hostile takeover total. Exatamente, um hostile takeover da própria empresa, assumindo o controle absoluto do conselho de administração com o apoio de acionistas que estavam calados há anos. É uma ótima analogia. E levando essa ideia da aquisição corporativa adiante, o fundamental aí é notar que a empresa já estava com falhas graves nos balanços. O sistema não foi derrubado só porque alguém de fora bateu na porta com força, sabe? Tinha uma podridão interna. Exato. As fontes que a gente analisou detalham que a estrutura do Fidesz ruiu devido a vulnerabilidades internas bem severas. O grande ponto de inflexão, segundo praticamente todas as agências internacionais, foi o Kijelmi Uide, que aconteceu ali em fevereiro de 2024. Ah, o escândalo do perdão presidencial. Como que isso operou para desmontar uma base que era tida como tão fiel ao Orbán? Então foi um erro de cálculo institucional fatal. A então presidente, a Katalin Novák, concedeu um perdão a um homem que tinha sido condenado por encobrir casos de abuso infantil em um orfanato estatal. E a ex-ministra da Justiça, a Judith Varga, também assinou o documento. Caramba, e isso vazou para a imprensa. Sim. Quando isso veio a público, a narrativa central do governo Orbán, que sempre se posicionou de forma muito agressiva como grande defensor dos valores tradicionais e da proteção extrema à família, sofreu um curto-circuito quase imediato. O eleitorado conservador olhou para aquilo e viu uma hipocrisia inaceitável. É a quebra do discurso moral, né? Exato. Ambas renunciaram na época, mas o dano àquela aura de infalibilidade moral do Fidesz já estava feito. A confiança rachou ali. Entendo. Mas assim, isso explica a indignação moral. Só que a política do dia a dia é feita de boletos para pagar, certo?
A inflação costuma funcionar como a gravidade na política. Não importa o quão alto um governo voe no discurso, o custo de vida sempre puxa as coisas para baixo. E as reportagens da Reuters mencionam que a economia húngara estava estagnada, com um custo de vida sufocante para a população. Sem dúvida. A economia foi o combustível que pegou essa indignação moral e transformou de fato em votos contra a máquina do governo. A inflação na Hungria atingiu picos que ficaram muito acima da média do resto da Europa. E quando o orçamento aperta, as alegações de corrupção estatal ganham um peso completamente diferente. Passar a incomodar no bolso? Isso. Organizações como o Comitê Helsinki documentaram de forma bem extensa como fortunas do Estado vinham sendo direcionadas para um círculo muito pequeno de aliados do Orbán. O cidadão comum, historicamente, pode até tolerar uma certa concentração de poder se a economia estiver bombando. Mas quando o poder de compra derrete e a corrupção de quem está no topo fica escancarada, o contrato social simplesmente se rompe. Mas tem um detalhe nessa história toda que não fecha direito. As nossas fontes, tipo The Guardian e a AP, sempre destacaram que o governo controlava cerca de 80% da mídia húngara. Se a TV aberta, o rádio e os principais jornais estavam alinhados com o Estado, qual foi a mágica que o Péter Magyar fez para furar esse bloqueio e mobilizar as pessoas? Ele quase não tinha espaço na mídia tradicional. E aí que entra uma estratégia de campanha muito interessante. O partido TISA operou um desvio tático clássico. Em vez de tentar competir nesse espaço onde o governo tinha o monopólio, o Magyar levou a campanha para o terreno físico e para as redes que não eram controladas pelo Estado. Uma guerrilha digital, basicamente. Exatamente. As reportagens do The Guardian descrevem como ele passou meses e meses fazendo turnês incansáveis por vilarejos bem pequenos e rurais que eram fortalezas absolutas do partido do Orbán. E ele usou transmissões ao vivo contínuas nas redes sociais. Ele transmitia tudo o que fazia. Tudo. Ele criou uma comunicação direta, sem filtros, conversando com o trabalhador rural, com a juventude. Foi uma campanha de corpo a corpo tão intensa que acabou tornando o noticiário noturno da TV estatal irrelevante. Porque a mobilização real estava acontecendo nas praças públicas e circulando nos grupos de mensagens, longe da televisão. E essa tática obriga a gente a olhar mais de perto para o arquiteto disso tudo. Quem é, afinal, o Péter Magyar? Lendo os perfis cruzados das agências, a gente vê um advogado de 45 anos, que é ex-diplomata na União Europeia, e um detalhe que chama muita atenção, ex-marido da Judith Varga, aquela antiga ministra da Justiça que renunciou no escândalo de 2024. Pois é, a proximidade dele com o núcleo de poder era imensa. Exato. Ele não é um forasteiro que veio da oposição esquerdista tradicional para implodir o sistema. Ele cresceu dentro das engrenagens do próprio Fidesz. E a promessa central dele foi desmontar o que o Orbán chamava de democracia e liberal tijolo por tijolo. E para entender o peso real dessa promessa, a gente precisa definir o que estava em vigor lá, né? A democracia liberal não é uma ditadura no estilo clássico com tanques na rua. É um sistema onde as eleições ainda acontecem normalmente, mas o campo de jogo é tão inclinado que a oposição não consegue competir de forma justa. É um aparelhamento estrutural. Isso envolve o controle das cortes judiciais, nomeando apenas juízes aliados, o domínio da mídia e um desenho eleitoral extremamente manipulado, que na ciência política a gente conhece como gerrymandering. Que é o redesenho constante dos mapas eleitorais, certo? Exatamente. O governo do Fidesz desenhava os distritos de votação de um jeito quase matemático, agrupando o máximo possível de eleitores da oposição em apenas 1 ou 2 distritos. Assim, a oposição ganhava ali com 90% dos votos, mas perdia de lavada em todos os outros lugares. Dessa forma, mesmo com menos de 50% dos votos populares globais, o governo garantia a supermaioria no parlamento. Que loucura! E o Magyar, conhecendo todas as regras porque estava lá dentro, usou essa insatisfação popular massiva para simplesmente engolir a engenharia eleitoral deles. Mas aí, a revista Movimento levanta uma contradição fascinante que precisamos debater aqui. Qual seria? Olha só, se o Magyar usa uma retórica fortemente populista em seus discursos, ele se assume conservador,
Ele defende regras duríssimas contra a migração e até hesita um pouco sobre enviar armamento pesado para a Ucrânia. A Hungria realmente votou por um modelo ocidental liberal e progressista. Ou será que o eleitorado apenas escolheu manter o mesmo software conservador, mas reinstalou o sistema operacional democrático só para o computador parar de travar por causa da corrupção? Essa analogia do software é excelente e explica o cenário perfeitamente. Domesticamente, o Magyar é de fato um conservador, e ele tem uma leitura muito afiada de que a sociedade húngara possui tendências nacionalistas e tradicionais enraizadas. Se ele tentasse implementar uma agenda progressista radical, seria um suicídio eleitoral imediato nas áreas rurais. Ele perderia o apoio daquele eleitor que ele foi buscar nos vilarejos. Com certeza. A grande ruptura que ele propõe não está na pauta moral, mas na mecânica institucional e diplomática. Ele não quer mudar o software ideológico do país. Ele quer consertar a máquina do Estado. Restaurar as garantias, basicamente. Isso mesmo. Envolve devolver independência real ao judiciário, criar um órgão anticorrupção para recuperar bens públicos que foram desviados e se realinhar institucionalmente com a Procuradoria Europeia, algo que o Orbán se recusava terminantemente a fazer. Ele propõe um governo de inclinação conservadora, mas que joga pelas regras democráticas e do Estado de Direito estipuladas pela União Europeia, e não contra elas. E essa distinção muito clara entre a pauta interna, que é conservadora, e a postura externa, que é de reintegração institucional, explica a verdadeira explosão de reações globais assim que os resultados foram confirmados. Nossa, o impacto internacional foi imediato. As reações em Bruxelas pareciam um suspiro coletivo de alívio. A presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, chegou a declarar que a Hungria escolheu a Europa. Mas a fala que mais me chamou a atenção, pelo peso histórico que ela carrega, veio do Donald Tusk, o primeiro-ministro polonês. Ele foi para as redes sociais e postou Ruski Haza, que em húngaro significa russos voltem para casa. É um recado fortíssimo. O uso dessa frase carrega toda a memória e o trauma das revoluções de 1956 contra o domínio soviético. O Tusk não escolheu essas palavras por acaso. As investigações detalhadas pelas agências internacionais mostraram que houve uma tentativa massiva da Rússia de interferir na eleição e salvar o governo Orbán. E como exatamente operou essa interferência russa? Porque não foram só declarações diplomáticas públicas apoiando o Fidesz, né? Passou bem longe disso. A interferência ocorreu através de campanhas de desinformação muito sofisticadas e segmentadas. As fontes apontam para a ativação de redes gigantes de robôs no Telegram que criavam perfis falsos simulando serem cidadãos húngaros comuns. E o que esses perfis espalhavam? O principal objetivo era espalhar pânico puro. Eles criaram uma narrativa de que se a oposição liderada pelo TISA vencesse, os jovens húngaros seriam imediatamente recrutados à força e enviados para as trincheiras da guerra na Ucrânia. Era terrorismo psicológico digital. E pior, houve também o vazamento de áudios envolvendo o ministro das Relações Exteriores do Orbán, o Péter Szijjártó, aparentemente coordenando ações de bastidores e estratégias diretamente com Moscou durante o período eleitoral. O nível de articulação com a Rússia é assombroso. E isso expõe a grande fratura da diplomacia internacional. A gente percebe que líderes como Barack Obama e Emmanuel Macron correram para parabenizar a vitória do Magyar como um triunfo da democracia ocidental. Por outro lado, o eixo da direita global sentiu muito o golpe. O J.D. Vance, candidato a vice-presidente na chapa do Donald Trump lá nos Estados Unidos, que inclusive fez campanha presencial em Budapeste poucos dias antes da eleição, ficou em silêncio de início. A Marine Le Pen, na França, lamentou abertamente a queda de alguém que ela via como um pilar da soberania nacional. E é crucial entender a lógica por trás dessa aliança internacional, né? Para figuras como a Le Pen e o Vance, o Orbán nunca foi visto como um autocrata. Para eles, o primeiro-ministro húngaro era o principal protetor dos valores ocidentais cristãos, das fronteiras fechadas contra a imigração e da família tradicional frente à União Europeia, que eles acusam de ser globalista e burocrática. Era o grande exemplo de sucesso deles. Exato. A queda do Fidesz
tira do tabuleiro o laboratório de extrema-direita mais bem-sucedido dentro do Ocidente. E as consequências práticas disso na estrutura da União Europeia são imediatas, especialmente se a gente pensar no uso do poder de veto que a Hungria tinha. O famoso veto do Orbán, que travava tudo em Bruxelas. Como isso afeta, por exemplo, o financiamento da defesa da Ucrânia, agora que o Peter Major assumiu? Então, o Orbán utilizava a regra da unanimidade do Conselho Europeu como uma ferramenta constante de chantagem política. Ele sempre barrava as sanções mais pesadas contra a Rússia. Antes da eleição, ele tinha travado um pacote de empréstimos conjunto de 90 bilhões de euros destinado à reconstrução e defesa militar da Ucrânia. Com a vitória do Major, essa dinâmica muda radicalmente. O Major vai aprovar o envio de dinheiro. A análise da Cruzoé é muito interessante nesse ponto. Ela aponta que o Major, como precisa lidar com a crise econômica interna gravíssima na Hungria, sinalizou que o país não vai participar financeiramente desse empréstimo para a Ucrânia. O dinheiro húngaro fica na Hungria. Porém, a grande diferença é que ele vai adotar a política do opt-out. Traduzindo, ele sai da sala e deixa os outros votarem, em vez de trancar a porta e jogar a chave fora. Perfeito, é bem isso. Ele não vai usar o veto húngaro para impedir que o resto do bloco europeu avance com a ajuda. Essa simples mudança diplomática destrava toda a formulação de políticas de segurança na Europa. E em troca dessa boa vontade, a expectativa é que Bruxelas descongele bilhões de euros em fundos europeus que estavam retidos devido às violações do Estado de Direito do governo Orbán. E o Major precisa desesperadamente desse dinheiro. Sim, ele precisa desse capital europeu para cumprir a promessa de reerguer a economia do país. É um jogo de ganhos mútuos. A Europa precisa de uma Hungria cooperativa e a Hungria precisa dos fundos da Europa. E a mente. É um realinhamento geopolítico enorme, mas as fontes, em especial as análises feitas aqui no nosso contexto, ressaltam que as ondas de choque dessa eleição atravessam o oceano e reverberam muito forte no sul global. E tem um ponto de interesse central aqui para a gente entender o cenário no Brasil, né? Porque o Orbán era uma referência muito explícita para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim, essa conexão é destacada nas reportagens tanto da Folha quanto da BBC, além da revista Movimento. Durante seu mandato, Bolsonaro via no Orbán muito mais do que um parceiro comercial ou diplomático. Era uma aliança ideológica profunda. A gente lembra que em 2022 o Bolsonaro foi a Budapeste e chamou o Orbán publicamente de irmão. Uma proximidade gigantesca. Enorme. A diplomacia húngara funcionava como um porto seguro para líderes conservadores globais. E isso ficou cristalino naquele episódio famoso relatado no início de 2024. Quando o Bolsonaro foi para a Embaixada da Hungria em Brasília. Exatamente, quando ele teve o passaporte apreendido pela justiça brasileira, durante aquelas investigações, ele buscou abrigo nas instalações diplomáticas húngaras por 2 noites. Essa busca por refúgio evidenciou o nível de confiança mútua e a percepção de que o governo do Orbán representava uma espécie de âncora internacional para políticos do sul global que compartilhavam dessa visão de democracia liberal. E o que a derrota do Orbán significa para o atual governo brasileiro? Segundo as análises da imprensa brasileira para o governo Lula, a queda do Fidesz é interpretada como o enfraquecimento de um núcleo internacional de extrema-direita que tentava influenciar ativamente a política no sul global. Altera o peso da direita num cenário multipolar. Além disso, uma União Europeia mais coesa, sem o veto húngaro, pode afetar fluxos de comércio e acordos ambientais que interessam diretamente a economia e a diplomacia do Brasil. É algo que a gente precisa monitorar de perto. A geopolítica é conectada de uma forma fascinante. E isso levanta a grande ironia, a grande lição estrutural de tudo isso para quem analisa a política. Pensa bem, como que um líder considerado invejável por seus aliados pelo mundo, operando com regras eleitorais manipuladas a seu favor e controlando 80% da mídia de um país, acaba sofrendo uma derrota tão brutal através do próprio voto popular? É a pergunta que diplomatas do mundo inteiro estão se fazendo agora. A grande lição que o Sul Global tira disso é que modelos autocráticos ou iliberais têm limites de tolerância muito rígidos. Um governo pode controlar as emissoras de TV, pode encher a Suprema Corte de juízes amigos e pode desenhar o mapa eleitoral da maneira que quiser para dificultar a oposição. Mas não consegue esconder o preço da comida. Exato.
Não dá para convencer a população de que a economia está ótima através de propaganda na TV, quando as pessoas vão ao supermercado e não conseguem pagar as contas. A sustentação desses regimes excessivamente centralizadores geralmente depende de uma troca implícita. A população aceita perder certas liberdades em troca de prosperidade e ordem. Quando a economia patina, esse contrato é rasgado. E rasgado de forma veloz. A inflação alta, somada a escândalos de corrupção nas altas esferas, cria um barril de pólvora. O Peter Magyar teve a precisão de acender o pavio na hora certa. Isso prova que o descontentamento popular massivo e focado consegue sim superar a máquina estatal mais aparelhada possível. É um lembrete severo de que o isolamento internacional e a concentração de poder têm um custo altíssimo a longo prazo. Olha, tentando resumir o panorama desse xadrez complexo que as nossas fontes desenharam hoje, a Hungria virou uma página histórica. Ao desmantelar a máquina do Orbán, quem foi às urnas não mudou apenas o nome de quem senta na cadeira de primeiro-ministro. Essa votação mudou a balança de poder na União Europeia, destravou a resposta europeia à Rússia em meio a uma guerra e apagou o principal farol do movimento de direita e liberal no mundo. É uma mudança que mexe com alianças de Washington até Brasília. E mostra, no fim das contas, a impressionante resiliência das instituições, né? Mesmo jogando num campo completamente inclinado contra eles, a mobilização da sociedade, com quase 77% de participação popular, foi suficiente para recalibrar o sistema inteiro. Mostra que o voto, quando mobilizado, ainda tem uma força avassaladora para fazer correções de rota. Com certeza. O que nos deixa com um pensamento provocativo final. Algo para quem está nos ouvindo refletir. O sistema funcionou para tirar o Orbán do poder através da revolta popular. Mas vamos lembrar lá dos números da primeira parte. O partido do Peter Magyar obteve 138 cadeiras. A supermaioria. Exatamente a mesma supermaioria constitucional que permitiu ao Orbán reescrever a Constituição húngara e mudar o país à imagem dele por 16 anos. O Magyar agora detém esse mesmíssimo poder absoluto nas mãos. E a pergunta que fica para os próximos capítulos dessa história é: o novo líder vai usar esse poder para realmente descentralizar o Estado e blindar a democracia húngara contra novos abusos? Ou será que a Europa, aliviada porque a política externa de Budapeste agora é mais amigável, está apenas abrindo as portas e estendendo o tapete vermelho para um novo governante forte? Fica a reflexão para a gente acompanhar os próximos passos. O xadrez da política internacional não tem linha de chegada.